vocês, Redão aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo eu vou estar trazendo uma análise pré-mercado, que é uma forma de passar para vocês um pouco de um conhecimento econômico que é de suma importância na sua sessão de trading, e também aquelas dicas de operacional, dicas também de análise gráfica, zonas de liquidez, tá bom? Então fica até o final desse vídeo. Se você gostar do conteúdo que vai ser passado aqui, deixe seu like, comenta aí, porque me incentiva a estar trazendo mais vídeos para vocês, tá bom? Vamos lá. Então, eu acabei preparando esse PDF, vai desculpando a tosse, às vezes a pegação no nariz, é que eu tô meio adoentado, mas não deixei de estar trazendo para vocês esse conteúdo, tá bom? Então, minha primeira análise é o DAX 40, é o índice alemão, é o que eu mais estou operando ultimamente e gosto de fazer as minhas análises, tanto econômicas quanto operacionais e gráficas nele, beleza? Então, aqui, só para contextualizar, eu tenho algumas notícias, alguns dados econômicos que foram divulgados nessa semana que foi passada, né? A semana até o dia 4, eu acho, 4, 5 de julho, né? Se você quiser verificar, é só vir aqui no Invest. Acredito que até hoje vai estar passando aqui ainda os dados dessa semana, tá bom? E aí você vem aqui, verifica e tal. Só que aqui eu já tenho os dados que mais impactam na questão dos ativos. E vamos lá. Pontos negativos. Da Alemanha nós tivemos vendas no varejo muito fracas. Vendas no varejo é o quê? Nas lojas, né? No consumidor final. Encomendas à indústria também caíram, ou seja, as encomendas das indústrias também caíram. Inflação desacelerando. Aqui eu deixo a observação que afasta a pressão sobre o BCE, ou seja, questão de corte de juros. Mercado imobiliário na Europa em desaceleração, impacto indireto. Foram os dados que podem impactar negativamente o ativo. Nesses dados, como eu postei no vídeo anterior, vendas no varejo muito fracas e encomendas na indústria caíram, e caíram muito. Se a gente for analisar, vendas no varejo, a expectativa era de 0,5% positivo, ou seja, uma expansão. Por quê? Porque a anterior tinha vindo menos 0,6%, mas aí acabou vindo muito pior do que se esperava. Acabei surfando uma venda nesse momento, por quê? Porque o preço estava esticado. Eu expliquei no vídeo anterior, na cal que eu fiz individual com um seguidor, tá bom? Mas também saíram alguns pontos positivos, que foi o que segura o viés totalmente baixista para o DAX, que foram: desemprego veio melhor que o esperado. O esperado era que viesse 18k e acabou vindo 11. Então, quando um valor vem menor no desemprego, acaba sendo positivo, né, para o cenário da economia. PMIs de serviços e indústrias subiram, né? PMI composto em leve expansão, recuperação tênue. BCE pode manter estímulo ou cortar mais se necessário. Suporte ao mercado de ações. Então, só para contextualizar para vocês aqui, muitos dos pontos que são bons para a economia são ruins para o índice, e alguns pontos que são ruins positivos para a economia, ou ruins para a economia, são positivos para o índice. De que sentido? Deixa eu mostrar para vocês a questão do desemprego. O desemprego acabou sendo positivo, né, para os índices, de certa forma, porque não foi o suficiente. Por quê? Porque o que adianta o desemprego vir melhor, ou seja, as empresas estarem contratando mais, né? Porém, contrata mais, mas as vendas não estão subindo, ou seja, o capital não está girando na economia. Então, acaba sendo positivo, mas não é o suficiente para manter os índices para cima. Lógico que a longo prazo isso aqui vai acabar sendo somado a alguns outros dados que acabam forçando o índice alemão para cima. Que dados são esses? Um exemplo, que lá mais embaixo eu vou estar falando para vocês, é a questão do USD, né? Do dólar enfraquecido. Um dólar enfraquecido acaba sustentando uma alta para outros ativos, né? Ou seja, o ouro, que são ativos de risco, onde as pessoas tiram o capital do dólar e tentam colocar em algum outro lugar. Por quê? Porque o dólar está enfraquecido e está instável, né? Você não sabe o que vai acontecer. Uma hora o Trump fala uma coisa, outra hora o presidente do Banco Central fala outra.
Então, está em um momento instável. Então, as pessoas buscam outros ativos para colocarem o seu capital. Beleza? Início da semana, um contexto geral do ativo do DAX. Neutro, levemente negativo, ou seja, o mercado pode iniciar a semana pressionado pela continuidade da repercussão dos dados macroeconômicos negativos da semana, ou seja, esses dados aqui do varejo e das indústrias. Especialmente se as quedas nas vendas no varejo e nas encomendas da indústria, que foi o que eu botei lá em cima, podem impulsionar uma movimentação mais corretiva por preço no curto prazo, que também pode ser estrategicamente usada para buscar zonas de liquidez em time frames maiores, ou seja, vai buscar zonas de liquidez lá embaixo, né? Questão de venda para o início da semana. No meio da semana, uma leve recuperação. Após a absorção de liquidez, após o preço capturar liquidez em zonas de time frames maiores, zonas inferiores de time frames maiores, podemos ter uma possível retomada inicial na alta, né? Uma leve recuperação. Como está falando aqui, o DAX pode começar a reagir positivamente, sustentado pelas expectativas de estímulo monetário e pela leve melhora dos PMIs, especialmente o composto, em 49,7. 49,7 ainda não está tão bom, né? Porque está abaixo de 50, porém já tivemos uma leve melhora, porque a anterior estava pior. Essa movimentação indicaria que o mercado está se posicionando em antecipação a um tom mais dovish do BCE. Tá bom? Final da semana. Alta especulativa possível, muita alta. Por quê? Com o cenário técnico preparado e as narrativas ganhando força, vou aumentar um pouquinho, aumenta a probabilidade de uma aceleração altista, impulsionada por fala ou expectativa de cortes de juros por parte do Banco Central. Esse contexto favorece os ativos de risco. Aqui está onde eu queria falar, sobre as questões. Às vezes uma notícia sai bom para um, mas é ruim para outro. Sai ruim para um, mas é bom para outro. E vice-versa, né? Pela fala de cortes de juros por parte do BCE. Esse contexto favorece os ativos de risco. Ou seja, se corta juros, acaba sendo, de certa forma, positiva para a economia, né? Porém, negativa para a economia, no caso, desculpa. Mas, para os ativos de risco, vai ser bom. Porque se vai cortar os juros, as pessoas não vão querer mais colocar grana, um exemplo, em rendas passivas. Por quê? Porque se o juros está baixo, eles vão ganhar menos sobre o valor investido. Então eles vão tirar o capital de lá e vão querer colocar em ativos de risco. Por quê? Porque vai estar compensando mais retorno, né, nas bolsas, ao invés, tipo, nas empresas, no caso, e aí isso elevaria o índice para uma alta. Então, o DAX pode responder com força, validando o movimento de absorção e preparação ocorrido nos dias anteriores. Sempre ficar atento aos eventos da semana que vai começar, para poder ver se os eventos vão apoiar esse viés. Em caso desses eventos vir contra esse viés, vir negativo para os índices, o que é que vai fazer? Você vai tentar avaliar a força, se tem força para mudar o viés ou não, tá bom? XAUSD, ouro. Contexto macroeconômico global dos Estados Unidos estão positivos para o ouro. Por quê? Payroll privado veio 74 mil e anteriormente e a previsão estava 105. Então, dados fracos, mercado de trabalho desaquecendo, pressão para cortes de juros, ouro favorecido. Exatamente o mesmo cenário que eu falei agora para o DAX. Se a pressão para o corte de juros aumenta, favorece o ouro. Por quê? Alta aversão ao risco, busca por segurança. Eles querem segurança. Então, se o dólar está instável, eles vão para onde? Para o ouro. Bitcoin também, mas o ouro é o maior ativo, onde as pessoas gostam de investir seu dinheiro nessa questão da valorização. Porque o ouro, se eu for mostrar para vocês um gráfico mensal do ouro, tá absurdo. Ó, aqui 1970, olha isso, alta o tempo todo, ele tá numa tendência de alta absurda o tempo todo. Olha essa de curto prazo assim, né, entre aspas, 2022 para cá, olha essa alta. Se a gente for medir essa alta, é uma alta de mais de 115%. Beleza, rapaziada? Então, acaba sendo um ativo onde as pessoas buscam por segurança
No caso, quanto mais capital eles colocarem no ouro, mais o ouro vai subir. Beleza? Então é isso. Se o dólar tá fraco, muito possivelmente o ouro vai ser fortalecido. Beleza? Taxa de desemprego dos Estados Unidos, 4,1%, acima, mas não crítico. Beleza? Quem quiser revisar, venha no calendário econômico, que aqui eu estou fazendo meio que um resumo, porque senão é muita informação. Os Estados Unidos, se eu for mostrar para vocês o quanto de notícia que sai nos Estados Unidos, olha isso aqui, num dia só, é muita coisa. Então, se vocês quiserem revisar, vá lá no calendário Investing, beleza? Sinaliza fragilidade crescente. Refuerza. Aqui vem até um espanhol aqui que eu coloquei. Reforça discurso dovish do Fed. Salários. Rapaziada, isso aqui é só para contextualizar. Não adianta eu estar falando sem ter os dados aqui presentes, tá bom? Salários 0,2% mensal, barra 3,7% anual. E aqui vem uma explicaçãozinha. Desaceleração também. Menor pressão inflacionária, corte de juros antecipado, ou seja, mais pressão ainda para o Fed cortar juros nos Estados Unidos. Fazendo isso, com isso há uma instabilidade na questão do dólar. Novamente, o ouro se valoriza. Então, mais um contexto que vai poder trazer uma tendência mais com viés altista para o ouro. PMI industrial, 49. Contração industrial, menor que 50. Se esse valor é menor que 50, possivelmente é uma contração industrial. Redução do crescimento aumenta por demanda por ativos defensivos. Ou seja, busca por segurança. Coloquei aqui em cima, busca por segurança. Reforça ainda mais o viés altista para o ouro. Beleza? Resumo: Estados Unidos. Os dados dos Estados Unidos reforçam o cenário de desaceleração econômica. Vou estar gravando. Tá. De desaceleração econômica e o mercado de trabalho frágil, o que tende a alimentar a expectativa de cortes de juros pelo Federal Reserve. Esse cenário é classificamente positivo para o ouro, já que reduz o custo de oportunidade de manter o ouro, que não rende juros, e esse aqui é o principal, e que a gente deve focar: aumenta a demanda por ativos de segurança, em contextos de que? Incerteza. Ou seja, tem incerteza nos Estados Unidos, no dólar, questão de juros, se vai compensar, se vai aumentar, se vai diminuir. Se diminuir os juros, as pessoas vão tirar o capital, vão querer tirar o capital investido. Por quê? Porque vai acabar recebendo menos pelo valor investido. Dados da China. Aqui tem uma leve também influência no ouro, porque lá a questão da Ásia são a região que mais compra ouro, que mais comercializa o ouro. Então, os dados vieram neutro, levemente positivos para o ouro. PMIs oficiais, levemente acima das projeções, sinal de estabilização da economia chinesa. PMI Caixin, indústria. Isso aqui, rapaziada, não precisa, não sei o que é, só precisa entender o contexto, entender qual o impacto dessa notícia, entendeu? Não precisa, eu preciso saber o que é, não, só precisa entender o impacto disso na questão da economia. Veio 50,4, acima de 50, então está tendo uma melhora. Anterior veio 49,2, houve um crescimento. Surpresa positiva, indústria voltando à expansão. PMI Caixin, serviços, 50,6, deu uma leve queda, mas ainda está acima de 50. Aqui, ó, leve queda, mas ainda em expansão. Resumo da China. A melhora dos PMI sugere uma recuperação leve da atividade econômica. Embora isso seja positivo para o apetite ao risco global, também sustenta a demanda física por ouro na Ásia. Demanda física por ouro na Ásia, ou seja, uma maior probabilidade de pessoas buscando comprar o ouro, especialmente via consumo industrial e joalheria, porque eu falei, lá são um dos maiores comercializadores de ouro. Impacto levemente altista, como suporte secundário ao viés impulsionado pelos Estados Unidos. E aí entra novamente o que eu falei. Aqui está positivo para a economia chinesa, mas não está negativo para o ouro, entendeu? Porque, embora seja positivo para a China, também
aumenta demanda física por ouro na Ásia. Então, é positivo para o ouro, porque vai haver mais pessoas buscando a compra desse ativo ou até do próprio ouro físico também, né? Impacto levemente altista, com o suporte secundário ao viés impulsionado pelos Estados Unidos. Ou seja, a China está mostrando uma possível alta no ouro e os Estados Unidos também. Eu vou tentar vender no ouro? Não vou. O que é que eu vou fazer aqui no ouro? Vou buscar por zonas de captura de liquidez inferiores, né? Se você não sabe marcar as zonas de liquidez, no vídeo anterior eu acabo fazendo. Hoje, a depender, porque o vídeo vai acabar se tornando longo e eu quero focar mais na questão econômica, beleza? E aí, para não ficar um vídeo muito longo, vamos ver aqui e concluir isso aqui primeiro. O mercado, projeção de viés para a semana. O mercado pode inicialmente corrigir, beleza? Hendrix falou que estava uma tendência, um viés altista, aí o XAUSD começa a cair. O que é que está acontecendo? Eles estão vendendo para capturar a liquidez e precificar e comprar mais barato. É isso que os institucionais fazem. Vamos lá. O mercado pode inicialmente corrigir em zonas de interesse técnico, ou seja, liquidez em H4, diário ou também semanal, que eu não coloquei aqui, mas com fundamentos macros sustentando compras. A fraqueza nos dados dos Estados Unidos já é precificada, então o movimento técnico corretivo não invalida o viés altista. Beleza? Explica o que eu acabei de falar. Vamos para o GBP/USD. PIB trimestral 0,7%. Estável, mas ainda abaixo do potencial crescimento. Não é suficiente para o banco manter o tom hawkish por muito tempo. Beleza. Estável, mas ainda abaixo, né? Fraco para os padrões históricos. Na questão do PIB, questão do PIB anual. Fraco para os padrões históricos. Reflete crescimento moderado, dependência do setor de serviços. Investimento empresarial positivo. Forte crescimento, sinal de confiança empresarial no curto e médio prazo. Isso é altista para a Libra se mantendo, no caso aqui, se mantendo. E a Libra já vem em altas também, absurdas em máximas históricas. Então, podemos ter uma continuidade nessa tendência de alta. Por quê? Cenário positivo para a Libra e cenário pessimista para o dólar. O dólar está enfraquecido. Mercado imobiliário. Dados negativos. Pressão negativa sobre riqueza das famílias e crédito. Pode forçar a política monetária mais suave, se persistir. PMI de serviços. Expansivo, acima de 50. Excelente para o Reino Unido. Dado peso os serviços do PIB britânico. Né? Suporte estrutural à Libra. Não precisa, não estou entendendo. Entenda o contexto. Você não precisa dominar isso aqui. Só precisa saber o impacto disso aqui no contexto das moedas, né, dos ativos. Resumo: apesar do crescimento geral ser abaixo do ideal, o Reino Unido mostra resiliência no setor de serviços e um salto positivo nos investimentos corporativos. O esfriamento no setor imobiliário é um alerta, mas dados favorecem uma leitura neutra e levemente altista para a Libra, especialmente se comparada a um dólar em enfraquecimento. Dólar em enfraquecimento. Fortalece o que a gente está falando. O cenário americano favorece cortes de juros, em resumo, dos Estados Unidos, né? Como é GBP/USD, você precisa também interligar um pouco com os Estados Unidos. O cenário americano favorece o viés de corte de juros em breve pelo Fed, que a gente já falou anteriormente, o que pressiona o dólar para baixo e fortalece os pares como o GBP/USD, especialmente se a economia britânica mostrar alguma resiliência, como os PMIs sugerem. Viés semanal para o GBP/USD. Altista com possibilidade de correções curtas para o reposicionamento institucional. Ou seja, uma alta, de certa forma, uma alta tranquila, né? Uma alta equilibrada. Por quê? Porque o preço está fazendo topos e fundos ascendentes. Fazendo altas, mas também entregando correções para poder fazer um movimento mais natural do preço. Não um desequilíbrio tão agudo. Até porque o GBP/USD está em máximas históricas. Fez essa baixa aqui, essa correção, não consegui surfar, mas está em máximas históricas. Por quê? Porque se a gente for botar aqui no diário, é muita alta esses últimos tempos. Aqui, ó.
2025 ele ainda não tinha atingido acima desse topo. Eu falo máxima histórica assim, nesse sentido, porque a máxima histórica tá lá pra cima. Mas eu falo mais no sentido assim, de máxima dos últimos tempos, né? Aqui ó, 2024, em setembro. Ele tá acima de setembro, da máxima de setembro. Beleza? Viés semanal para o GBP/USD. Altista com possibilidade de correções curtas para o reposicionamento institucional. Fatores que favoreceram isso: PMIs fortes, especialmente o de serviços, motor do crescimento britânico, investimentos empresariais em alta, dólar fragilidade por dados ruins, perspectiva de cortes de juros no dólar, ausência de deterioração grave nos dados britânicos. Não precisa entender sobre isso, só o impacto disso nos ativos, beleza? Tem muita gente querendo ensinar o que é isso para vocês, não adianta. Vocês só precisam entender o contexto, entender a influência desses dados nos ativos que você opera, beleza? É assim que eu faço e é assim que os meus resultados estão melhorando, beleza? E basicamente é isso, rapaziada. Agora, só para concluir, para não deixar vocês só com isso aqui, entregar um pouco do ouro, vou remover todas as minhas marcações em alguns ativos aqui. O que é que eu devo fazer aqui nesses ativos? Primeiro eu começo no gráfico semanal. Retorno no DAX. Qual é o viés aqui que coloquei no DAX? Início da semana, possivelmente uma baixa, ou seja, um movimento em busca de captura de liquidez abaixo de algum fundo expressivo. Meio de semana, leve recuperação, final da semana alta. Então, o que é que a gente pode estar buscando aqui? Inicialmente uma baixa, mas sempre visando o viés altista. Beleza, rapaziada? Agora só aqui para concluir, deixa eu ver aqui já os dados dessa próxima semana aqui. Domingo dia... Não, é esta semana. Domingo 6 de julho aqui. O que nós vamos ter? Domingo nenhum dado importante, principalmente no CHA-USD, que geralmente esses dados saem aqui. Então, fortalece o viés que a gente já falou do CHA-USD. Por quê? Porque não temos nenhum dado aqui que possa virar esse viés. Questão do DAX. 3 horas da manhã, vamos ter dados de produção industrial da Alemanha. Beleza? Esse dado é importante ficar atento. Beleza? O que é que eu vou fazer? Vou marcar primeiro minhas zonas de liquidez. Não é isso? Semanal, vou botar aqui, ó. Máxima e mínima semanal. Pronto, máxima e mínima semanal. Semanal. Aí vem. Vou marcar aqui também, né? Só para deixar marcado. Pronto. Diário. Não gostei muito do contexto diário, beleza? Mas vou só fazer a marcação para poder mostrar para vocês qual é a minha rotina, né? Só diminuir aqui. Aqui também. Que é ao vivo, rapaziada. Pronto, diário, 4 horas. Continuou na mesma zona. Agora o que é que vai influenciar aqui? Só ver aqui um negócio. Não. Ó, isso aqui é importante também observar. Nós tivemos uma captura no diário, beleza? Ó, que anteriormente nós tivemos a captura no diário. E o que é que geralmente acontece quando ocorrem essas capturas? Ele captura a mínima do dia anterior. E geralmente o alvo é a captura da máxima do dia anterior. No caso desse aqui, ó, dia 1º de julho. Então, ele ainda não fez essa captura. Então, nós ainda estamos num movimento mais expansivo, ou seja, a tendência é que um movimento de continuidade, beleza? Aí a gente vê nos time frames mais inferiores. Sabendo disso, isso aqui acaba se tornando uma região de demanda, rapaziada. Isso aqui acaba se tornando uma região de demanda. Um rejection block. Sempre atento que ele pode vir querer capturar a semanal de novo. Beleza? Mas eu acho pouco provável, porque já teve uma captura aqui no diário.
e não buscou o alvo. Então o que é que nós podemos ver? Aqui o que é que eu espero, né? Uma leve baixa aqui do DAX para poder ir buscar o alvo, né? Que eu acredito que seja esse daqui. Eu vou até tirar esse aqui. Eu acredito nesse aqui pro DAX, ó. Essa alta, beleza? Baseado nos dados. E aí vamos supor, 3 horas da manhã, produção industrial da Alemanha. A projeção está de uma leve melhora, tá vendo? Vou mostrar para vocês. Anterior é esse dado, a projeção é essa. E aí vamos supor que venha tipo menos 1,5, pior do que foi o anterior e muito pior do que a projeção. Então vai inviabilizar a minha análise, beleza? Eu não vou entrar vendido ou comprado, entendeu? Mas caso a produção industrial da Alemanha venha ainda melhor do que a projeção já está nos mostrando, venha positivo, algum dado positivo, 0,1, 0,2 ou até menos 0,1, menos 0,2, muito bom e fortalece meu viés. Aí o que pode acontecer? Sai o dado, o preço começa a cair, pessoa que não entende da análise econômica vai cair o preço, mas na verdade o preço vai explodir para cima. Essa queda é uma captura de liquidez. Vamos ver como é que o mercado vai abrir, né? Porque ele já está muito próximo dessa região, né? Vamos ver como é que ele vai abrir, porque ele está muito próximo. E as boas oportunidades no DAX geralmente são na Q-Zone de Londres, beleza? Lá na faixa próxima àquele horário da notícia, beleza? Basicamente é isso. Esse modelo operacional basicamente eu vou utilizar também no XAUSD. XAUSD não temos nenhum dado nessa noite / madrugada, então fortalece o viés do XAUSD que a gente falou aqui anteriormente. Pode inicialmente corrigir para buscar liquidez, que foi daquelas zonas que eu ensinei para vocês, mas o viés é levemente altista, beleza, rapaziada? Basicamente é isso, para o vídeo não ficar muito longo. Se você gostou dos conhecimentos que foram passados aqui, deixe seu like, se inscreva no meu canal. Se puder comentar, fortalece muito e me incentiva a estar trazendo mais vídeos para vocês, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima. Tchau!